Estamos de volta para dar continuidade a falando desse tema muito importante que é Israel e a aliança que Deus vai fazer com a nação aqui no Monte Sinai. E nesse bloco nós vamos juntos, através de perguntas, entender como foi essa aliança e quais são as condições, quem foi o mediador, qual foi o sinal, né? Vamos entender bem, né, essa aliança que Deus fez com a nação de Israel, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta, eu convido você a olhar no slide, primeira pergunta, para a gente poder entender a aliança que Deus fez com Israel quem fez essa aliança e com quem, né? Então, olha só essa pergunta que interessante. Então, vamos ler essas duas passagens. A primeira está em Êxodo 34, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés, escreve essa palavra, porque é de acordo com elas que faço com você e com Israel. Olha só que interessante. Em outro texto, né, aqui em Deuteronômio 5, diz assim, ó: Então Moisés convocou todo Israel e disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje estou lhe anunciando. Aprenda-os e tenha cuidado para cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então, quem fez essa aliança e com quem? Então, Deus fez essa aliança com os israelitas, ok? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Deus está fazendo uma aliança somente com o povo israelita nesse momento. Não é uma aliança que abrange todas as nações. Ainda não. Somente lá no Novo Testamento a gente vai ver isso. Então, nesse momento, é uma aliança de Deus com a nação de Israel, ok? Segunda pergunta, vamos lá. Então, a gente viu aí a primeira, a segunda, tá aqui. Letra B. O que era o centro dessa aliança? Vamos ler esse texto juntos de Êxodo 34. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu os 10 mandamentos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte. E eu voltei e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado, tá bom? Então, qual era o centro? O centro dessa aliança eram os 10 mandamentos, tá bom? Então, os 10 mandamentos eram o centro dessa aliança. Havia outras leis, mas o centro dessa aliança eram os 10 mandamentos. Então, a lei se resumia aos 10 mandamentos, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Letra C, qual era o sinal dessa aliança? Você lembra no bloco anterior que eu falei que toda aliança tem um sinal? Então, quando Deus faz uma aliança com Noé, o sinal era o arco-íris. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, o sinal era a circuncisão. Então, qual era? Quando nós casamos, né? Lembra que eu falei da aliança matrimonial? A aliança que nós usamos no dedo é um sinal para a gente se lembrar do nosso compromisso. Qual era o sinal dessa aliança? Olha comigo o texto de Êxodo 31. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e os israelitas. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Olha só que interessante. Então, o sinal dessa aliança era a guarda do sábado. E você acabou de ler nesse texto de Êxodo 31, que aparece 3 vezes. É uma aliança entre Deus e os israelitas. Então Deus estava pedindo para todas as pessoas guardarem o sábado de todas as outras nações? De maneira nenhuma. Deus estava fazendo uma aliança com Israel e pedindo a eles que guardassem o sábado. Então, Deus está pedindo para que os israelitas guardassem esse sábado, e isso seria um sinal semanal, né, da aliança e do compromisso deles com Deus, ok? Próxima pergunta.
A próxima pergunta é: quem foi o mediador dessa aliança? Então, quem mediou essa aliança? Então, olha só o que diz Êxodo 19. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Então, Moisés leva a nação de Israel até o Monte Sinai. Eles acampam no pé do monte. Moisés, então, sobe ao monte para falar. Essa mediação entre Deus e os homens. E no Novo Testamento, marque muito bem isso, nós vamos ver no Novo Testamento quem vai fazer essa mediação, ok? Então toda aliança tem um mediador. Nesse momento foi Moisés. Vamos lá para a próxima pergunta no slide. A próxima pergunta, para a gente compreender bem essa aliança: quando essa aliança foi firmada e onde? Então, olha só esses textos de Deuteronômios e 1 Reis. O Senhor fez conosco uma aliança em Horebe. Tá? Horebe é o mesmo local do Monte Sinai. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Em 1 Reis 8:9 diz: na arca havia as tábuas da pedra que Moisés tinha colocado quando estava no Horebe, em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Então, quando que Deus fez essa aliança com eles? Logo após tirá-los do Egito e trazê-los até o Monte Sinai, ou o Monte Horebe. E aonde foi, né? Então, quando? Depois que eles saíram do Egito, aonde? No Monte Sinai, tá bom? Então, vá marcando aí as suas respostas e a gente vai entendendo cada vez mais claro como foi essa aliança. Próxima pergunta. A próxima pergunta, letra F. Aonde foram escritos os 10 mandamentos? Está aqui em Deuteronômio 5:22. Essas palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês em alta voz no monte, no meio do fogo, na nuvem e na densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Então, aonde foi escrito os 10 mandamentos, foram escritas em 2 tábuas de pedra. E essas tábuas foram dadas a Moisés, e Moisés levou essas tábuas para a nação de Israel. Letra G. Como essa aliança foi confirmada, né? Como foi confirmada essa aliança? Então, olha só o texto de Êxodo 24. Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte se levantou e construiu um altar ao pé do monte, ergueu 12 colunas que representavam as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos de novilho como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou a metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, ele leu o livro da aliança para todo o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue, aspergiu é espalhar, jogou o sangue neles, sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as suas palavras. Olha só que interessante. Então, fica fácil para a gente entender. Eu vou trazer uma analogia e vai ficar fácil para você entender. Então, no nosso país, quando uma lei é criada, o Congresso lá faz uma lei, ela não começa a ter validade. Então, o Congresso precisa fazer a lei, essa lei precisa ser aprovada, depois precisa passar pelo Senado, e uma vez que passa pelo Senado, essa lei tem validade? Ainda não. Ela precisa chegar na mesa do presidente da República e o presidente precisa assinar essa lei, né? Ou seja, confirmar essa lei
para que aí sim essa lei entre lá no Diário da União e aí essa lei começa a ter validade. Então olha só que interessante esse processo. Então Moisés, voltando agora para o texto bíblico, Moisés ele vai até Deus, recebe a lei, ele desce e entrega essa lei ao povo, ele lê essa lei. Mas essa lei ainda não está valendo, não está sendo, ainda não tinha sido confirmada. Qual foi o momento exato em que a lei começou a ter validade? O texto disse isso para nós, né? Então esse texto de Êxodo falou para nós. Então, eles sacrificaram novilhos, tá bom? Como sacrifício de holocausto, eles pegaram esse sangue e Moisés aspergiu o sangue na nação. E ele falou assim: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as suas palavras. E a partir desse momento, a lei começou a ter validade. Então, qual foi o momento exato que essa aliança foi confirmada? A partir do momento em que o sangue de novilhos foi derramado e foi aspergido naquelas pessoas. Então foi exatamente nesse momento que a lei começa a ter validade, tá bom? É importante a gente entender esse processo. Vamos para o próximo slide. Letra H, olha só que interessante. Quais eram as condições dessa aliança? Então, Êxodo 19 e Deuteronômio 5 diz assim, ó: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão... Aí o texto continua com as bênçãos, você pode ler depois. Agora, olha só o que diz Deuteronômio 5,33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida. Ou seja, qual era a condicional? Quais eram as condições dessa aliança? A condição era o se. Se eles obedecessem a Deus, eles receberiam o quê? As bênçãos de Deus. Mas se eles desobedecessem a Deus, eles receberiam castigo. Então fica muito claro para nós a condição. A condição era a obediência. Deus esperava que os judeus, né, os israelitas, eles fossem obedientes à lei que eles estavam recebendo. Caso eles fossem desobedientes, eles iriam receber os castigos que Deus havia falado que ocorreriam com eles. Ok? Próxima pergunta. Próximo ponto é: qual é a validade dessa aliança? Então, essa aliança, ela tinha uma validade? Sim, ela tinha. Olha só o que diz esses textos aqui. Jeremias 31, verso 3, 31, na verdade, né? Diz assim, ó: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então essa passagem aqui de Jeremias já está há alguns anos, muitos anos depois do Monte Sinai, né, que a gente está aqui, e o profeta Jeremias está falando para a nação de Israel que já estava desobediente a Deus, dizendo assim: olha, está chegando os dias, disse o Senhor, em que ele vai fazer uma nova aliança. E não vai ser como a aliança que fiz com vocês no Monte Sinai, mas será uma nova aliança. Então olha só que interessante. Em Jeremias já está sendo profetizado que no futuro Deus iria fazer uma nova aliança com as pessoas. Agora, olha o que diz esse texto de Hebreus 8. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, que aliança é essa? Ele está falando dessa aliança do Monte Sinai, que estamos estudando agora. Então, se essa aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Mas chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, olha só que interessante esses textos, né? Ele mostra para nós, a primeira passagem de Jeremias 31, que Deus já havia profetizado que faria uma nova aliança no futuro com a nação de Israel.
E essa passagem de Hebreus, que já está no Novo Testamento, ele fala assim, se aquela primeira aliança, essa aqui do Monte Sinai, se essa primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de ter espaço para outra, mas chamando nova essa aliança, ele torna a antiga, né, ele torna a outra antiquada. Ou seja, olhando esse texto, qual era a validade dessa aliança que Deus estava fazendo aqui? Ela tinha um prazo de validade? Ela tinha, sim. E o prazo de validade era até a chegada da nova aliança. Então, a velha aliança, ela durou até a chegada da nova. Quando a nova aliança chega, a velha cumpriu o seu papel. Ela não há mais necessidade dela, ela cumpriu o seu propósito. Né? É isso que esses textos mostram para nós. Então, que a velha aliança foi importante, sim, ela tinha um propósito e ela cumpriu o seu propósito. E no futuro, nós vamos estudar nas próximas aulas, quando a nova aliança chegasse, ela de fato iria completar, iria trazer para as pessoas aquilo que era necessário, uma vez que a antiga cumpriu o seu papel. Tá bom? Maravilha. Próximo slide. Então a gente viu que a aliança ela vai ter uma validade, né, quando chegar a nova aliança. A próxima pergunta é, o que havia além dos 10 mandamentos? Então, haviam muitas outras leis. Eu não sei se você sabia disso, mas eles não tinham só os 10 mandamentos. Haviam mais de 600 leis. Né? Então, quando você lê o livro de Levítico e Deuteronômio, você vai ver todas essas leis lá listadas, né? Você pode ler essas leis. Então vamos ver o que havia além dos 10 mandamentos, né? Então a essência da lei, tá aqui, ó, a essência da lei se resume nos 10 mandamentos, mas posteriormente esses mandamentos eles foram desmembrados e complementados por outras leis. E essas leis, elas envolviam todas as áreas da vida da nação. Então olha só que interessante isso. Haviam leis de caráter religioso, de como eles deveriam adorar a Deus. Haviam leis de caráter social, de como eles deveriam conviver entre eles. Haviam leis da área conjugal, sobre casamentos. Haviam leis sobre dieta alimentar, alimentos que eles poderiam comer e outros que não. Haviam leis a respeito da saúde, da economia, de finanças, agricultura, moralidade e muitas outras leis. Então, isso ajuda a gente a entender que a lei que Deus dá para a nação de Israel, ela é muito completa. Né? Então, leis que abrangem toda a área da vida social ali daquela nação. Né? Então, é como se fosse uma constituição. É como se fosse uma constituição do povo israelita para que eles pudessem viver. Então Deus dá essas leis para que no futuro, quando eles conquistem a terra prometida, eles possam viver em paz, em harmonia uns com os outros e cada um cumprindo o seu papel dentro daquela sociedade. Então olha só que interessante isso, né? E principalmente sabendo como adorar a Deus da maneira correta. Ok? Próxima pergunta. O que Israel fez com essa aliança? Israel quebrou essa aliança. Né? Então, olha só o que diz esse texto de Êxodo 32. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu muito depressa e se desviou daquilo que eu lhes ordenei. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu, ele se irou, jogou as tábuas no chão, no pé do monte, quebrando-as. Então Israel desobedeceu. Nesse período em que Moisés estava no monte, recebendo de Deus a lei, os israelitas pecaram contra Deus. Construíram um altar, começaram a praticar idolatria, e isso ofendeu a Deus. Então, olha para você ver que interessante, né? Logo no começo, no princípio, eles já quebraram a lei, já estavam desobedecendo a Deus. Qual era a condicional? Lembra? A condicional era se. Desobedeceu, quebrou a lei, né? E qual foi o resultado disso, né? O que Moisés fez e qual foi o resultado? Então, olha só o que diz Êxodo 32. Vocês cometeram um grande pecado, disse Moisés, né? Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês.
Respondeu o Senhor: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos seus pecados, né? E o Senhor os feriu com uma praga. Então Moisés sobe e Moisés vai interceder pelo povo, né? Moisés vai clamar a Deus para que tenha misericórdia do povo, porque o povo pecou e Deus se irou. O que Deus... A próxima pergunta, a letra M, depois disso o que Deus fez? Então disse o Senhor a Moisés: tale 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreva o que estava nas primeiras tábuas que você quebrou. Faço com você uma aliança. Então Moisés, no seu momento de ira, quebrou as tábuas, volta à presença de Deus e clama a Deus, intercede a Deus pelo povo. E depois, o que Deus fez? Moisés reconstrói as tábuas, né? Ele vai fazer duas tábuas novas, e Deus vai renovar com eles a aliança. Faço com você uma aliança. Então, mesmo Deus vendo o pecado do povo, Deus decide renovar a aliança que estava fazendo ali com a nação de Israel, né? Então, olha só que interessante. Vendo essas perguntas, ajudou a gente a entender um pouco melhor como foi essa aliança que Deus fez com a nação de Israel, né? Então, é uma aliança que Deus faz com os israelitas. O sinal era a guarda do sábado. Ela foi confirmada pelo derramamento de sangue de animais, né? Então eles tinham que guardar o sábado. Moisés foi o mediador. A nação pecou contra Deus já no início. Moisés, ele pede misericórdia a Deus, Deus renova a aliança, e a partir daí eles continuam a sua relação com Deus, né? Então olha só que interessante, né? Quantos pontos importantes para a gente poder entender essa aliança. E a partir de agora a história vai se decorrer. A gente vai aprender no próximo bloco um pouco mais sobre a aliança. Então, quais foram as outras coisas, as outras instruções que Deus passou para Moisés e que Moisés vai passar para a nação de Israel, que vai ajudar a gente a ter essa completude, né, esse entendimento completo sobre essa aliança. E posteriormente, nós vamos ver o que acontece na continuação da história, ok? Então eu espero você no próximo bloco.